porque eu confesso que eu achei que o City ganhou ali meio que com o freio de mão puxado, ficou jogando, tentando, quando fez o primeiro gol, liquidou a partida. Por exemplo, para mim o Fluminense teve muito mais dificuldade ontem do que o City hoje. Não, teve, sem dúvida. Mas eu acho que o lado da chave do Fluminense, como o Rosa disse, era mais difícil. Né? O lado Urawa Reds e Leão do México, para o City era mais fácil. Eu acho que a questão aí passa também pelo aspecto psicológico. O começo do jogo do Fluminense na semifinal foi muito nervoso. O time demorou para se sentar em campo. Fernando Diniz até falou sobre isso ao final. O ineditismo, a responsabilidade de passar pela semifinal é quase sempre assim para o time brasileiro que chega ao Mundial. Classificado para a final, eu acho que sai boa parte da responsabilidade e da obrigação. Aliás, a obrigação sai inteira. Né? Então, agora, em tese, o que vier para o Fluminense é lucro. Isso é uma vantagem para quem joga. Né? É uma coisa mais leve, mais. E, assim, levando o dinizismo ao extremo, talvez a palestra do Diniz antes do jogo seja simplesmente: meu, vocês estão jogando contra o melhor time do mundo, com o time do Guardiola, divirtam-se. Né? Vai ser mais ou menos assim que ele. Normalmente ele faz assim. É só ver nas que sempre são mostradas quando o time vence, é verdade. Aí tem uma questão. De fato, os desfalques no setor, sobretudo no setor de ação e ofensivo do Manchester City, pesa. O poder de fogo do Manchester City, mesmo com 3-0 no time japonês, é o mesmo dos melhores momentos, ou do melhor Manchester City dessa temporada. Lembrando que além do De Bruyne, do Haaland e do Doku, que foram cortados, Doku tratado para essa temporada justamente para fazer dupla com Haaland, algumas. O Gundogan, que foi artilheiro, peça na temporada passada, foi para o Barcelona. Então, do meio para frente, o Manchester City está desfalcado. A Guardiola falou em levar como seriedade com a competição, mas eu também, todo técnico europeu, de clube inglês, sobretudo, encara esse Mundial não como prioridade, e se ele tiver que, por exemplo, fazer alguma alteração por desgaste, risco de lesão, outra lesão, ele fará para a final. Nem que tenha que custar a substituição de um titular por um reserva. Nessa dança toda, apareceu, como eu disse ali na manchete, um personagem improvável, que é o Matheus. Né? O Matheus Nunes, ele brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, fez como vários brasileiros a carreira toda na Europa e em Portugal. Aqueles caras que saem com o passaporte comunitário, que vai jogar na Liga Portuguesa, primeiro num clube pequeno, depois no Sporting, depois vai para a Inglaterra, para o Wolverhampton, que está muitos portugueses, inclusive técnicos de vez em quando, joga uma temporada no Wolverhampton e aí o Manchester City contrata. Ele já tem 25 anos. E ele é um jogador de armação, e que sem Gundogan e De Bruyne, ele preenche um pouco esse vazio. E tem sido colocado como titular nas últimas partidas, depois que o Manchester City começou a entrar numa fase ruim. Lembrando que hoje venceu o Ryan Reds, quebrou uma série quase inédita de partidas sem vitória do Manchester City. Né? Então é um personagem diferente. É um jogador, por exemplo, que o Diniz deve conhecer agora recentemente. Claro que aí eu concordo com a resposta da Mili na enquete, não muda muita coisa. Tudo o que aconteceu na semifinal e na final. Em relação à distância entre os times, a responsabilidade maior do europeu, mas é uma final deliciosa de se ver, porque esses são dois estilos cativantes de futebol. Se o Fluminense ganhar, será o maior feito da história do clube, sem dúvida alguma. Se o Fluminense não ganhar, eu acho que ele já fez a sua parte em 2023. Ô, Mili, o Rosa falou, o City vai ter a bola na final. Você aposta nisso também? Porque afinal, se tem alguém que também é obcecado pela bola, é o Diniz.
Vai ser interessante ver, né, o que vai acontecer. Eu não sei, porque assim, a gente tem duas escolas táticas que para mim são opostas. E a do Guardiola, ela começou até menos posicional do que ela é agora, né? Ela começou de forma mais lúdica, mais dinizista, digamos assim. Hoje, ela é uma escola posicional, né? Os jogadores têm regiões do campo que são deles, pequenas propriedades, pequenos minifúndios, né? De cada um deles, eles dentro daquela área, eles transitam criativamente, é um timaço, é um conjunto muito potente, mas é isso. O Diniz é o caos controlado, né? O modelo tático do Diniz é o oposto, é a várzea. É a várzea no melhor sentido, porque o futebol brasileiro, ele bebe da várzea, ele é bom quando ele bebe da várzea. É a pelada, é a criatividade, é o Brasil que existe nas frestas, é o Brasil da capoeira, é o Brasil do samba, é o Brasil das rezadeiras, é o Brasil dessa cultura popular. Esse é o futebol do Diniz. Ele é o oposto do futebol praticado pelo europeu Manchester City. Vai ser interessante, mas os dois ficam com a bola. Vai ser interessante saber o que vai acontecer nesse encontro. É inédito, gente. A gente nunca teve um encontro desse porte. A gente está falando do time mais posicional do mundo contra o time que está colocando em campo uma maneira inovadora de jogar. É o futebol hegemônico contra o contra-hegemônico. É claro que o futebol hegemônico tem vantagem em relação ao contra-hegemônico. O contra-hegemônico é a revolução, é a insurreição, é a transgressão. Ganhar de quem tem tanto poder e está fazendo isso há tanto tempo é difícil. Mas eu vou dizer o que eu disse no começo: está longe de ser impossível. Vai depender, primeiro, da motivação, né? Acho que o City não vai entrar tão motivado quanto o Fluminense. Depois vai depender de quanto aqueles jogadores vão se entregar para aquele jogo, de como o Diniz vai conseguir psicologicamente dopar todo mundo ali para entrar e fazer o jogo da vida deles. É Davi contra Golias, é essas histórias que a gente adora contar. É a história do pequeno que ficou maior que o grande, que fez um jogo histórico. Quem duvida que isso possa acontecer? Por outro lado, se o Fluminense se expor como se expôs na semifinal e der 2, 3 contra-ataques, como deu na semifinal, dificilmente o City vai deixar de fazer um gol, né? Dificilmente. Então, o Fluminense que vai entrar contra o City não é o Fluminense da semifinal. Isso eu tenho certeza. Vai ser um Fluminense que vai colocar mais a bola no chão, que vai tocar com mais consciência. E se por acaso fizer um gol, aí talvez a diversão comece. Eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer. Eu acho que está todo mundo empolgado com esse jogo, né, gente? Mesmo quem não tem para quem torcer, quem quer apenas ver o jogo, ou quem quer torcer contra, eu acho que a empolgação é geral, né? Porque quem gosta de futebol tem um programaço para ver. Duas escolas opostas e se rivalizando num jogo único. Perfeito. Nossa, eu tô muito afim de ver esse jogo, até para saber como que vai ser o duelo estratégico ali, Rosa. Sobre isso, os europeus, eles não, o Guardiola, sobretudo, ele não esconde que ele não sabe como é que é o jogo do Fluminense, ou não estudou, ou sabe muito superficialmente. É assim, porque é desprezo? Não, porque os caras têm a Liga dos Campeões, tem o Campeonato Inglês, acabou de empatar, deu bronca em todo mundo. Então o cara, faltando alguns dias para o jogo da final, o cara vai lá e começa, os auxiliares, eles estudam lá o jeito do Fluminense jogar. Onde é que eu quero chegar? Por ser um jeito muito estranho, muito peculiar de se jogar, é mais fácil ou é mais difícil para um time enfrentar um Fluminense? Um time que não sabe exatamente como é o Fluminense. Que vai saber, mas vai saber com 3 dias de antecedência. Ô, Tirano, me permita discordar um pouco dessa sua afirmação, porque assim, eu vi duas entrevistas do Guardiola. A primeira depois da final, que o repórter brasileiro perguntou para ele: você assistiu a final? Ele falou assim: que final? Aí o cara falou: da Libertadores. Ele falou: não assisti. Aí ele falou assim: mas como é que vai ser essa preparação para essa final? Ele falou: olha, eles lá dentro, ele falou, até apontou pro vestiário, assim, eles lá dentro, eles conversam entre eles. Só que não adianta eu ficar agora falando para eles assim: olha, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. Quando chegar no momento oportuno,
ele tem essa coisa assim, de estudar o jogo e esmiuçar o jogo. Agora ele vai detalhar muito, e os jogadores, ele falou várias vezes, na outra entrevista que ele falou, que ele estava reclamando, ele deu um de Abel Ferreira, até coloquei no meu Twitter, dizendo que eu peguei trecho da entrevista dele, ele reclamando do calendário, que ele falou que esse time dele, ele não consegue treinar, esse time dele, assim, por isso que ele perguntado da dificuldade, acho que umas 3 ou 4 partidas, ele falou, eu não consigo treinar esses caras. Eu não tenho jeito, porque é jogo em cima de jogo, e se a gente for pegar mesmo, o Manchester City não tem uma semana livre. Qual foi a última semana livre que eles tiveram? É o ônus de ser um time vitorioso e do jeito que ele é. E essas mudanças que o Arnaldo pontuou, a saída do Gundogan, os jogadores machucados, a chegada de mudança de sistema. Hoje o Manchester City não é um time, como a Miri falou, que tem amplo domínio do controle de bola. Mas ele falou, aí o repórter perguntou para ele, como é que você faz para treinar esses caras? Ele falou, olha, aí ele brincou, falou, ó, é que eu sou bom demais. E aí ele vai passar, ele falou, depois ele falou sério, eu passo vídeos, chamo um aqui, conversa nesse hoje, ele chamou o Grealish no canto ali, falou, olha, é assim que eu quero. Ele mudou o sistema da equipe hoje, jogou sem centroavante, e ele fala também aquela coisa seguinte, esse Manchester City, que a Emílio pontuou bem em relação ao quanto foi de investimento, o quanto foi e eles querem ter esse título na prateleira, que até que os outros times têm. Liverpool tem, Manchester City, o United tem, o Chelsea tem. Quer dizer, para eles, por mais que eles não tenham aquela coisa, eles não tenham essa motivação quando a gente fala dos jogadores dos europeus, esse elenco tem não tem essa ambição, essa coisa do sul-americano, do brasileiro, temos que ganhar, mas eles sabem. O Bernardo Silva falou também ontem, legal, pô, eu quero enfrentar um time brasileiro. Eu vi a final da Libertadores, para nós é uma escola, e eles querem. O Guardiola põe na cabeça dele, só para encerrar, Tirone, essa ambição de títulos que ele tem. E uma coisa que ele falou também, para encerrar de novo, é a questão de ele gosta da escola brasileira. Ele gosta muito, né? Ele fala naquela entrevista com o Muricy, falou, olha, contra o Santos, vocês inventaram isso daí. E ele sempre fala que ele bebeu muito da fonte do futebol brasileiro e ele gosta muito, e com certeza ele já sabe muita coisa desse Fluminense e vai jogar, ele vai montar o time dele e de acordo com as coisas que ele acha que o Fluminense pode oferecer para ele conseguir a vitória. Ele falou, né? O Guardiola falou. O Rodri falou: uma final nunca é fácil, todo mundo tem que estar bem, pois queremos mostrar a nossa melhor versão. E o Guardiola falou: queremos o título. Só faltava ele falar: não queremos o título, né, Arnaldo? Mas ainda sobre o jeito do Fluminense. Para um rival, mais fácil ou mais simples? Para um rival, repito, não é que vai chegar lá e falar assim: pô, que cor será que é o Fluminense? Não é isso. Claro que eles têm uma ideia de como é o time. Mas não está estudando o Fluminense há 6 meses, como provavelmente o Diniz deve estar estudando o City desde que desde que ganhou o Libertadores, eu imagino. Aspecto, o Fluminense dos times brasileiros é o mais simples de ser estudado. Por quê? Porque está há muito tempo sob o mesmo comando, com uma ideia muito própria de futebol, como disse a Mili. É um time que muda pouquíssimo de escalação, poucas vezes. É um time que tenta jogar sempre na mesma vida, que faz normalmente as mesmas substituições. Então, assim, porque, na verdade, a pergunta inversa, qual que é o Manchester City? O Diniz, ele teria dificuldade de identificar nos últimos 10 jogos qual o adversário que ele vai enfrentar na sexta, seja pelos desfalques, pelo sistema tático, pelas novidades, né? Então, o Guardiola, ele pode ter, sem nenhuma soberba, ele pode mergulhar agora, nesses dias que faltam, para a final, ele pode mergulhar agora no Fluminense. Eu imagino que ele tenha assistido também, eles observadores, o Urawa Reds, vezes. Tem uma curiosidade, eu não sei se vocês assistiram um documentário do Manchester City que tem daquela série muito boa, quando os caras ficam dentro do clube vivendo o dia a dia, e é justamente sobre as primeiras temporadas do Guardiola no Manchester City,
em que o cara que observava adversários da equipe dele, ele deixava, esse é um trabalho que ele delega, e depois, claro, ele pega as informações já mastigadas e muitas vezes já mostradas aos jogadores para se aprofundar algum detalhe. O cara que fazia esse trabalho para ele no início do Manchester City, de observar os adversários minuciosamente, era o Domenech Torrent, o cara que foi para o Flamengo. Ele mesmo. Ele fazia observações dos adversários. Hoje ele não está lá. Aliás, está sendo cotado para o Atlético Paranaense. Né? Tem outras pessoas fazendo esse. Mas esse documento que o Guardiola, pela sequência de jogos que o Rosa falou, que todo clube inglês tem, e tem 1000 Copas, Champions, Premier, ele vai se reservar ao direito dele ao próximo adversário quando chegar a vez do próximo. E agora chegou a vez do Fluminense. Talvez ele tenha assistido bem ontem, a semifinal, vai dar mais uma aprofundada. Mas o Diniz não tem muito o que esconder. Ele é assim. Tem um técnico, também brasileiro, que prefere a cada jogo, a cada adversário, mudar o seu time, às vezes o sistema, no caso do Diniz. A gente sempre fica discutindo, putz, será que ele vai mudar o estilo ou a escalação do Manchester City? Não. Isso aconteceu durante esse ano todo, né? É claro que não foi sempre o mesmo time, ele teve jogadores machucados, ele teve o momento do John Kennedy, ele teve o momento do Alexander e tudo mais, mas há algum tempo, se você pegar o time da final da Libertadores para o time que está jogando agora, é a mesma patota, o mesmo jeito, a mesma sincronia, a mesma proposta, a mesma atitude. Então, o Guardiola, ele tem um material ali, o que não quer dizer que seja simples o Fluminense, hein? Eu acho que o time jogar como o Fluminense do Diniz não é fácil. Eu não estou fazendo uma crítica, não. Só estou fazendo uma constatação. Em termos de observação, a gente sabe como joga o Fluminense. Talvez seja o time mais identificado do Brasil. Mais até do que o Palmeiras do Abel. Que, embora seja mais antigo o trabalho, o Abel é um daqueles que muda muitas vezes o time em função do adversário. E nesse mesmo brasileiro que ele ganhou, ele mudou o sistema de jogo na reta final do campeonato, utilizando 3 zagueiros. O Diniz raramente faz isso. Então, esse estilo muito definido de um e o outro muito definido de outro é que faz confronto que a Miri tanto tem a expectativa e nós também de observar. Isso não vai contrariar as características dele para jogar com o Manchester City. Arriscado? Mas acho que eu não vejo outra forma. Porque o Diniz nunca fez de forma diferente. O Diniz, o Mili, falou que é um time muito insistente, chega a ser teimoso, que é um pouco o que o Arnaldo falou. Ele nunca muda o jeito de jogar. Pode ser com o City, com o Al Ahly, com o Cuiabá no Brasileiro. Ele é sempre o jeito dele jogar. Essa é uma questão para você. Você falou que talvez ele seja um outro time, mas eu acho que talvez você tenha falado um outro time de espírito. E aí, outra pergunta para você é a seguinte. Sempre quando tem lá Copa da França, Copa da Espanha, tem lá um videozinho do vestiário do sorteio da Copa quando o time pega o Real Madrid. O time lá da 7ª divisão pega o Real Madrid. Todo mundo, vamos pegar o Real Madrid. Todo mundo comemora o fato de enfrentar um gigante como o Real Madrid. Minha pergunta é, os jogadores, o Diniz, todo mundo do Fluminense, eles gostam da ideia de pegar o City? Ou preferia, para ser campeão, pegar uma zebra, o Urawa Reds que tivesse passado? Ou o negócio é pegar o City? Então, eu vou, especular, né? Porque eu não tenho informação. Mas eu aposto que o Fluminense preferiria pegar o City, sim. Eu concordo, em parte, quando vocês dizem que o dinizismo é só uma maneira de jogar. Eu vou me permitir discordar levemente do que o Arnaldo falou. Eu já vi o Fluminense esse Fluminense jogar diferente. No primeiro jogo da final estadual contra o Flamengo, quando o Fluminense ficou com 1 a menos, o Fluminense jogou diferente. No jogo contra o Inter, ficou com 1 a menos, o Fluminense jogou diferente. Conseguiu empatar jogando diferente. No Campeonato Brasileiro,
Eu já vi o Fluminense jogando mais na defesa, mais recuado, dando chutão. Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que existe um modelo, uma matriz tática, que é o dinizismo, e que ela vai ser implementada até um limite contra o City. Eu acho que a gente vai ver, principalmente no começo, um Fluminense mais acaretado, um Fluminense mais sério, um Fluminense mais sisudo, um Fluminense mais Brasil institucional. Acho que aos poucos a gente vai ver o dinizismo em campo. Mas também acho, nisso não acho, eu sei, o Guardiola estudou, o Diniz estudou esse City incansavelmente. Né? Porque a gente tem ali um problema. O Bernardo Silva vai bater com Marcelo e Felipe Melo. Né? Temos ali um problema. Não dá para deixar isso acontecer num contra-ataque, por exemplo. Né? Esse City está desfalcado, mas ainda é um timaço. Então, tudo isso para dizer o seguinte: acho, primeiro, que eles sim preferem pegar o City. Acho que vai ser um Fluminense extremamente motivado, com vídeos que depois a gente vai ver do que aconteceu no vestiário. E acho que vai ser um Fluminense levemente diferente, sim. É como se a gente fosse ver um Fluminense que na cabeça vai entrar simbolicamente com um a menos, porque sabe que é mais fraco do que o City e vai ter que fazer dos sangue, coração, né? O coração na ponta da chuteira para fazer um jogo histórico. Fala aí, Rosa, o que você acha? Se você jogasse no Fluminense, você queria fazer a final com o City ou com o Urawa Reds? Cara, eu vou brincar aqui, lógico que era o Urawa, né? Mas assim, falando seriamente, para a carreira de qualquer profissional, você quer comer o melhor bolo, o melhor coisa da festa, ou você quer estar nas primeiras páginas, você quer ser o colunista número 1, e os jogadores sabem que é uma oportunidade única para a carreira de muitos jogadores, né? A gente falou muito sobre a questão da média de idade do Fluminense, né? Acima de, acho que não me engano, deu 32 anos, né? A média de idade do Fluminense. É a oportunidade única de mostrar para o mundo inteiro que eles podem, entre aspas, encaminhar o encerramento das suas carreiras jogando contra um dos melhores times do mundo. Independentemente do título ou não, eu acho que isso conta bastante no currículo. Naquele dia tal eu joguei contra o Manchester City do Guardiola, multicampeão, que vão escrever inúmeros e inúmeros livros a respeito do Guardiola, que já tem muitas coisas, e também um dia poderão escrever do dia que o Guardiola perdeu uma final de Mundial para um time brasileiro que era um time revolucionário, como a gente já falou aqui. Mas também tem uma outra situação, vamos inverter um pouco o lado, das debilidades do City. Essa coisa do City hoje, por mais que o Urawa, o início da partida foi um início meio ali, as coisas se ajeitando, e dá um frio na barriga, né, para quem acompanha, a forma como eles entregaram 2 ou 3 bolas ali na hora de querer sair essa jogada, tanto que o Ederson teve que dar 2 entradas nos jogadores, teve que fazer umas divididas no primeiro tempo também, no começo do segundo tempo, uma bola que chegou acho, pro Walker, pro Walker no lado direito, e o Ederson teve que dar aquele carrinho. Então o City tem esse problema quando ele é sufocado na marcação também, quando os times diminuem os espaços. Aí talvez o que a Miri falou, o Fluminense vai ser agressivo assim, de não deixar o City ficar tocando a bola, principalmente os três ali, Arcanjo, Ake e o... Se bem que ele pode jogar o Gvardiol também, ele pode mudar até isso, né? Tirar um dos caras e entrar o Gvardiol ali também para fazer a zaga ali também com eles. Enfim, esse é um ponto que o City tem tido problemas, viu, senhoras e senhores? De hora que eles estão com a bola ali atrás, recuado, eles sofrem muito para fazer essa bola girar. Mas quando se consegue girar e encontra espaço, como foi no segundo gol do Kovacic, sempre confundo o nome dele. O segundo gol, ali é o City na sua essência. Se os caras avançam, 2, 3 toques, os caras estão dentro do gol. É a essência. Esse é um problema que o Fluminense vai ter. Mas é um jogo divertido, né? É um jogo divertido, gostoso de se ver. Acho que todos nós estávamos esperando, enfim, uma final que aposto que vai ter um certo equilíbrio. Mas não sei lá, Tirone, 60-40, Tirone, a gente fecha aí você ou não? Para mim é 75-25. City. Caraca. Ué, pô, o que você acha, Arnaldo?
é por aí. E acho que toda vez essa história de quem pegar a final, né? Isso se aplica, acho que a todos os torneios. Tem a história ali, né, que ficou depois notória do Rogério Ceni com os jogadores do São Paulo na semifinal, depois Saprissa em 2005, né? Os caras torcendo absurdamente pro Saprissa. O Rogério Ceni, vem. O que vocês acham que vai causar mais impacto? A gente jogar uma final e ganhar do Liverpool ou jogar uma final e ganhar do Saprissa? O título é o mesmo. Agora, o que fica para a história é o duelo, né? Podemos pegar para a questão doméstica. O palmeirense, né? Só o Rosa pode afirmar. Vibrou mais com o Paulistão contra o São Paulo na virada ou contra o Água Santa na virada? São coisas, né, que envolvem rivalidades, tamanhos, desafios, né? E Rosa deu uma final de Mundial bem perdida, mas como jogador. Isso foi mais longe, mais lá atrás, quando era o homem do Dream Team do Barcelona no meio de campo. Agora, a gente está analisando um momento instável do Verdade, mas as partidas que o City ou perdeu ou empatou no campeonato inglês foram partidas muito difíceis contra adversários muito bons, ou tradicionais, ou vivendo um momento encantado como o Aston Villa. Não é que o City estava perdendo de qualquer time, ou empatando com qualquer time, né? Da tábua de baixo da tabela do campeonato inglês. Foi clássico com o Chelsea, clássico com o Tottenham, clássico com o Liverpool, e a derrota para o Aston Villa, que é a sensação da temporada. Então, assim, a crise, entre aspas, de resultado, empatou com o Crystal Palace na última bola antes de vir para o Mundial. Então, assim, não é comum um Manchester do Guardiola ficar tanto tempo sem vencer, ficar tanto tempo sem jogar bem, ficar tanto tempo sem triunfar. Com os desfalques, eu acho que ele é o favorito, continua sendo, e acho que o Fluminense teria que fazer, como fiz Inter contra Barcelona, São Paulo contra o Liverpool, Corinthians, as partidas perfeitas de todos. E a gente lembra desses jogos com o Cássio melhor em campo, o Klemer melhor em campo, o Rogério Ceni melhor em campo. Então, Fábio, aqueça as luvas, porque o negócio é contigo. Qualquer que seja a possibilidade de vitória, vai passar pelo goleiro. Foi assim nas poucas vezes que o brasileiro triunfou numa final de Mundial.